Você que tá confiante na vitória aí do Palmeiras, já deixa aqui nos comentários o seu placar para esse grande jogo. Quero aqui também deixar crédito aos canais oficiais no link da descrição, mas agora bora pro vídeo, galera. Pensa da seguinte forma, um jogo desse tamanho, dessa importância, eu sempre tenho um favorito, mas o Corinthians é um time que sempre tem alguma coisa para apresentar. E o Abel já foi campeão em cima do Flamengo, em cima do São Paulo, em cima do Santos, no último Paulistão. Nunca foi campeão em cima do Corinthians. Ultrapassou o Botafogo na reta final do... Em 2020, o último título que a gente viu aí foi o último título do Palmeiras antes do Abel. Agora, era o Vanderlei. Perde pouquíssimo pro Corinthians, né? Perdeu duas vezes. Uma vez pro Silvinho, em 2021, e pro Ramon no ano passado. O Allianz jamais. Não, duas na Arena. Pro Silvinho em 21 e pro Ramon ano passado no jogo da cabeça de porco lá. Até tem uma tela aí para mostrar números gerais do Abel contra o Corinthians. É que pegou também um período horrível do 15 Corinthians jogos na história. com 7 vitórias, 6 empates e só 2 derrotas. O aproveitamento do Abel contra o rival é de 60%. O time dele fez 25 gols e sofreu 14. Só que a vitória do Corinthians no ano passado no Campeonato Brasileiro foi a vitória que impulsionou o time para sair da zona do O rebaixamento. Abel não ganhou do Ramon Dias. É isso. Um empate e uma derrota. A vitória do ano passado, essa que o Pascoal cita, que é o jogo lá da cabeça de porco, ele é o jogo, se eu não me engano, é o jogo seguinte à eliminação para o Racing na Sul-Americana. Aquele jogo também era um jogo de vida ou morte para o trabalho do Ramon Dias. Ali o Ramon fica e o Corinthians embala para a sequência de vitórias que teve. E os times são muito parecidos, que eu falo na questão peça, né? Não comparação peça por peça, mas são dois times que, se você olhar para as escalações e imaginar que o que cada um pode produzir de melhor, seja o Palmeiras com os jogadores, a questão coletiva, que ela pesa muito, né? A maneira de encaixar. E o Corinthians, o que tem de brilho ali, né, de jogadores que podem decidir uma partida, aí o jogo fica interessante. E aí passa muito pelo trabalho dos dois treinadores, né? Que a gente, logicamente, imagina que o Abel ele vai preparar, como acontece, né? Ele prepara os seus times melhor do que os outros treinadores, por isso que ele vence tanto. E aí passa também pelo Ramon, o que a gente já falou, dele ter um material humano muito bom, mas saber escalar, saber posicionar, saber mudar as peças no momento necessário, saber usar os jogadores para, como a gente falou, no meio campo, por exemplo, para fechar os espaços que o Palmeiras pode querer usar dentro da partida. Então é isso, assim. Eu acho que 11 para 11, se a gente fizer um cara a cara aqui, a gente vai dar uma equilibrada. Agora, no banco, que eu acho que pode estar esse X da questão, sabe? Na montagem do time, nas decisões tomadas e na experiência que o Abel tem, e coletivamente o Palmeiras hoje é mais forte do que o Corinthians, então está aí um pouco do desequilíbrio, principalmente para esse primeiro jogo. No segundo jogo já entra o resultado do jogo do Allianz e a atmosfera da Arena, que aí o Corinthians pode levar uma vantagem. Depois do que aconteceu, Oswaldo Pascoal, na segunda-feira, com o Flávio de Souza, claro que todo mundo estará ligadíssimo, atento à arbitragem. E o Rafael Claus, irá apitar a primeira partida. Essa, digamos, mais crítica do Allianz Parque domingo. E já sabemos também que o jovem Candansan, 26 anos, que em breve herdará o escudo FIFA do Braulio, se eu não me engano, aos 26 anos de idade, apitará o segundo, o de Itaquera. A escolha pelo Claus para este primeiro jogo é a escolha correta? A escolha do Claus é uma escolha lógica. Óbvio. É óbvio que seria. É o cara... Agora, o Claus tem que apitar se incomodando com o jogo. Porque muitas vezes ele apita o jogo sem se incomodar com o jogo. Sim. O Claus tem que apitar olhando para o jogo, incomodado com o que está acontecendo. Porque às vezes ele apita o jogo bem blasé. Ele apita o jogo. Acho ele bom pra caramba. Eu acho ele bom, mas eu concordo com o Pascoalzinho. Eu fui assistir o derby, Guarani e Ponte, e ele não viveu intensamente o jogo. Ele foi mal. Ele deu uma irritada. E exatamente o que o Pascoalzinho está falando. Ele assim, ele apitou do jeito que vamos levar. Sim, vou levar. E aí, nossa, ele tem que se incomodar. Ele fez mal pro Essa é uma cobrança que eu faço. O Claus vai entender hoje apitando no futebol brasileiro, se ele não é o melhor apitador, o melhor do Brasil. Se ele não for o melhor, ele está entre os 3 melhores. Ele tem uma final em 2 jogos, estadual, ele tem que estar. Sim. Ah, mas ele expulsou, Eu acho que ele tinha que apitar as duas. Que as duas é mais complicado, né? Mas em uma ele tem que estar. O outro da final, o Candansan, da segunda final, ele é bom árbitro, mas ele não pode ser afoito, é o contrário.
ele é meio afoito. Então, um não pode apitar blasé e o outro não pode entrar afoito para apitar o jogo. São duas características diferentes. Eu acho que a indicação é a mais correta que poderia ter para esses dois jogos. O Klaus tem que apitar um jogo, porque esse jogo vem depois de um São Palmeiras e São Paulo, no mesmo estádio, que a pressão foi muito grande em cima da arbitragem, um pênalti que eu falo sem problema nenhum, não foi. Está aqui um cara que jogou na zaga. No futebol existe uma coisa que chama ocupação de espaço. Sim. O pé do Arboleda já estava lá. Não tem como. Não tem nem o que falar. O pé do Arboleda já estava lá. Ele ainda tenta tirar o pé. O Vidal que pulou na frente do Arboleda? Vai fazer o quê? E ele ainda tenta tirar o pé. Mas tudo bem. A vida que segue, tem árbitro que erra a favor de um, a favor do outro. O Palmeiras vai ter também dificuldade com a arbitragem em outro jogo, o São Paulo também vai ter dificuldade. Isso é normal no futebol. Normal. Como o Palmeiras e São Paulo sempre tem uma questãozinha para resolver. Sempre tem. Espera um pouquinho que eu vou ver o pênalti aqui. Já bateu o tiro de meta. Espera um pouquinho que eu vou ver a linha aqui para ver se o Caleri estava na posição de impedimento. Não, mas ele já marcou o pênalti. Então, tem um monte de coisa do São Paulo e Palmeiras. Nesses últimos. Tem um monte de coisa. E esse aí que aconteceu nessa última partida. Agora, acho que o Klaus é um cara que tem capacidade de conduzir o jogo. Tem uma diferença grande entre os dois. O Klaus é pouquíssimo suscetível ao VAR. Sim. Ele podendo não ir ao VAR, ele não vai. E muitas vezes a gente viu o Klaus ir ao VAR e manter a opinião dele. Tem opinião, até porque ir ao VAR ou não depende do VAR, né? Sim, claro. Dele. Claro. Do VAR chamá-lo para revisão, claro. né? Claro. Sim, mas ele é menos suscetível a mudar. O que ele está dizendo é que muitas vezes ele não muda o que ele viu. Ele mostra a convicção na marcação dele. O Candançan, vocês têm alguma dúvida que se for chamado ao VAR no jogo de Itaquera, ele vai corroborar com a opinião da cabine? Depende do lance. Depende do lance, gente. Não, eu estou dizendo pelo que eu já vi do Candansan. Mas depende do lance. Não é que ele seja influenciável diretamente. Depende do lance. Eu acho que ele tem personalidade. Anos. E quando o VAR ele te chama para a cabine, é porque ele percebe alguma coisa que você fez de errado no campo. Então, não é tendência de fazer você mudar de opinião, mas é uma correção. Muitas vezes o VAR quebrar a cara do árbitro. Exatamente. Aí vai do árbitro ter personalidade. Como a gente viu agora, esse jogo Palmeiras e São Paulo, o que mais chamou a atenção não foi a marcação do pênalti no campo, porque no campo, se você, na visão do árbitro, ali no movimento, você poderia dar. 40 o que chama a atenção foi o VAR não ter solicitado a ida do árbitro. O VAR ter corroborado o lance. E o Candansan apitou a semifinal Corinthians e Santos. E teve o lance da primeira expulsão. A segunda expulsão foi do Escobar. A primeira expulsão do Santos foi agora me fugiu o primeiro jogador. Zé Ivaldo. O Candansan deu amarelo. O VAR chamou, ele foi lá, olhou, mudou para vermelho e segue o jogo. E é assim que tem que ser. Sim, mas o VAR ajudou. Então, depende do lance. Se o lance for um lance de mudança de tomada de decisão, muda. Porque às vezes o árbitro tem uma visão no campo e a velocidade do jogo. Gente, eu digo sempre que no futebol não dá para você parar e pedir por favor, não dá para você falar, gentileza, olha aquela bola ali, você não passou. Não tem isso. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido, as coisas são muito na fração de segundo que você resolve. Não, aí já é diferente, aí é só tocando a bola. O que acontece é que a dificuldade do árbitro é de ter essa clareza do lance, entendeu? Ter essa clareza do lance. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho o Candansan bom árbitro. Você acha que por ter 26 anos ele vai sofrer algum tipo de pressão? Eu acho que ele é mais suscetível à pressão. 26 anos de idade. Eu não acho. Eu confesso para você que eu não vejo. E é assim, chama atenção. Eu não vejo assim. Ele está com um cartaz gigantesco, porque ele apitou uma semifinal. Uma semifinal. Em Itaquera. Então, a única referência que você pode dar dele... As duas expulsões foram corretíssimas. E certamente o desempenho dele na semifinal foi o passaporte dele para a final. Foi o passaporte dele para a final. Agora é difícil, né? Você trocaria isso? O Gil tenha reclamado depois do jogo, que ele tinha que apitar para os dois lados e tal, mas não foi. Na verdade, o Gil reclamou mais da não expulsão do rapaz do Mirassol. Do Carrilho. Do Carrilho contra o Mirassol. É isso. Não, e reclamou também do lance do Gil, reclamou do lance do Angileri, que o Angileri tinha tomado cartão amarelo e segurou o jogador do Santos lá na ponta esquerda, lá na ponta direita lá. E aí o lateral direito do Santos, ele fez uma falta segurando. E eles cobraram um cartão vermelho para o Angileri. E o árbitro falou que aquele não era lance para cartão. E é a interpretação dele. E eu acho um barato esse evento que a Federação Paulista faz antes da final. Acho que a Copa do Brasil faz também, a CBF, que bota lá os técnicos sentadinhos do lado dos árbitros.
todo mundo comportadinho, em paz. Chega na hora do jogo, o Abel especialmente, o Ramon é mais na dele, ele é o Emiliano é mais agitado. O Abel chega na hora. A gente aqui, por exemplo, o Fábio Luciano é essa figura doce e tal. Mas quando entrava no campo, ele virava um... Nós fizemos o jogo dele. Eu fui em um almoço, vieram um almoço Flamengo e Botafogo. A gente tava se matando em campo. E aí o Kleber Leite, que era o presidente da época, falou, Fábio, eu fiz um almoço que tá muito quente o clima do campo e arquibancada. Então vocês têm que ir para a gente mostrar que o futebol é um esporte decidido dentro do campo. Né? Então eu falei, pô, tudo bem, eu vou, só você faz só o seguinte, você me coloca numa ponta e coloca o outro jogador na outra, porque senão a gente vai dar um recado totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E aí... Quem que é o jogador do Botafogo? Não, Fala, pô! Eu cheguei na mesa, na hora que eu olhei, tava lá, nome na mesinha, Fábio Luciano aqui e o jogador aqui. Quem era o jogador do Botafogo? Era o Túlio. O Túlio volante, eu ia falar o Túlio. Não, ele é meu parceiro agora, era meu parceiro. Hoje a gente se fala, a gente ri disso, mas no momento tava muito quente o clima e o campo tava refletindo para arquibancada. Foi legal pra caramba, porque a gente conseguiu... Vocês conversaram no almoço? Zero. Sentou aqui, ó, sentou um em cada canto ali, a gente comeu e sem tchau. diálogo, Aí eu sem diálogo. Eu falei, agora já bateu a foto, agora eu tô indo embora. Mas depois a gente virou bons amigos. Vamos mostrar uma tela agora com os números do Klaus apitando justamente Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Quantos gols ele fez? São 4 jogos, 1 vitória de cada um e 2 empates. Cartões para o Palmeiras, 13, para o Corinthians, 11. Pênaltis para o Palmeiras, 1, para o Corinthians, nenhum. Para o Palmeiras, foi justamente no jogo da fase de classificação. É verdade. Esse atual Campeonato Paulista, pênalti desperdiçado pelo Estevão pênalti ali, bem no marcado. apagar das luzes. Não, no jogo, ele apitou o jogo do turno. É isso, esse é o pênalti que ele marcou pro Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. O jogo que o capitão falou que o Palmeiras empurrou o Corinthians para o campo pênalti de defesa. Bem marcado pelo... Não tem o pênalti não tem discussão. Agora, o Estevão perdeu o pênalti, uma outra situação. Na mesma partida, expulsou o Yuri Alberto, né? Por simulação. 2 cartões amarelos. O primeiro cartão porque o Yuri chutou a bandeirinha. O segundo porque simulou uma... Mas simulou no campo fora da grande área e quase nenhum árbitro expulsa. É verdade. O Yuri simulou? Simulou. A culpa é do... Não pode culpar o árbitro por ter cumprido a regra. Não, mas o Yuri aquele lance do Yuri é um negócio muito simulou. estranho. Porque ele perde a condução da bola e ele se atira, parecia na Europa, na Itália, não, na França não, na Espanha, eles falam que é piscineiro. Piscinaço. Né? O cara se atira para cavar a falta. Muito o Neymar de piscineiro. É isso. E aí, e foi mais ou menos isso, um negócio tipo assim, o lance aí, tá passando o lance atrás de você aí. Mas que foi longe da área e nenhum árbitro expulsa por simulação aí. Ok, mas quem simulou não foi o árbitro, quem simulou foi o Yuri. Então o Klaus seguiu a regra. Olha isso. Ele tentou amarrar a perna dele, não deu certo. Não dá pra culpar o árbitro por isso. Desculpa. Mas ele foi bem rigoroso, né? Mas ele cumpriu a regra. Vamos questionar quando o árbitro não cumprir a regra. Quando não cumprir a regra, a gente questiona. Quem apanha não esquece. Fabrício da Fiel lembra também do dia em que ele expulsou o Cássio no primeiro tempo. Eu estava em 2015. De um clássico contra o Palmeiras. Eu estava atrás desse gol. Por retardar o jogo. É isso. Primeiro tempo do clássico, O Corinthians ganhou o jogo 1-0. Foram 2 amarelos seguidos. Se for pegar essas histórias de Palmeiras e Corinthians... Mas é bom ficar essa observação para os jogadores, né? O que é possível fazer e o que não. E outra coisa, o árbitro precisa começar... Olha o Fabinho. Olha o Fabinho ali. Os árbitros... Não é questão assim, eu não gosto de ensinar ninguém, né? Mas o árbitro precisa contar os 6 segundos da posse de bola do goleiro, gente. Esse foi o primeiro derby do Allianz. Se eu não me engano, esse foi o primeiro derby do Allianz. Olha que coisa maravilhosa, gramado natural, Pascoal. Ainda era gramado natural. Outra vida. O Corinthians vence o jogo por 1-0. Só que gol do Petros ou do Danilo. Assim você vê a jogada, o Cássio... E tava bom o campo, hein, Pascoal? Já tem a bola. Não, tava bom. Eu não vi ele. Já tem a bola no tiro de meta, ele pega outra bola e joga para dentro do campo, né? Esse foi o jogo que o Corinthians jogou 89 minutos atrás da linha do meio campo. Teve expulso no primeiro tempo. Esse foi o jogo. Quanto acabou esse jogo? 1-0 pro Corinthians. Não sei se é o gol do Danilo ou o gol do Petros. Foi o primeiro derby do Allianz, 2015. Danilo fez o gol. Jogada do Petros. Petros rouba a bola. É isso. E Vitor Hugo recua errado.
Vitor Luque agora está indo para o... Foi pro Galo. O Galo. Joga a bola, ele pega outra. Ó, o Gandula bota a bola ali. O Gandula bota uma, ele vai pegar outra e joga. Ele viu a bola ali. Acho que ele não viu mesmo a bola. Ele viu. Em cima do pé dele, ele viu. Ele viu. Aí ele foi lá e pegou. Aí ele pegou a outra. Olha lá. Confronto muito duro e o Palmeiras vem muito forte. Não é porque ele classificou na última rodada que ele não seja favorito. Eu vejo o Palmeiras muito forte para essa final, até mais do que o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians teve que espremer seus titulares em jogos, em 4 partidas de Libertadores, para cair fora da Libertadores e para a Sul-Americana, algo que o Palmeiras não teve. Acho que a expectativa em cima do Palmeiras vai além do Campeonato Paulista. Obviamente, historicamente, né, se o Palmeiras consegue o feito inédito do tetracampeonato, é muito pesado para a instituição. Só que é só a gente voltar para o ano passado, quando o Palmeiras foi campeão paulista, e no final do ano, a pressão estava lá. Porque o projeto do Palmeiras já é um projeto consolidado no futebol sul-americano. Ele é um protagonista do futebol sul-americano. E eu acho que esse time, ele está mais preparado que o Corinthians atual. Ele é mais preparado para um jogo dessa dimensão, mentalmente. Acho que é um time que está melhor fisicamente, até por conta do desgaste do Corinthians, né, nesse jogo contra o Barcelona. E é um time que vai encorpando e quando chega nessa partida eliminatória, ele sempre dá resposta, ele cresce muito. E tem a cereja do bolo, que é o Vitor Roque. Precisava de um jogador com a definição e ele chegou para ser uma das principais contratações nessa temporada. Obviamente, a gente não tem como ignorar a arbitragem que errou em um lance determinante na classificação do Palmeiras, mas se a gente for analisar o campo, o Palmeiras foi superior ao São Paulo. O Palmeiras produziu mais do que o São Paulo. E o Corinthians não tem produzido tanto assim. Eu vejo o Corinthians em um ambiente de mais pressão, porque quando você olha para o final da temporada do Corinthians, eu não tenho a certeza que o Ramon Dias estará lá. Mas eu tenho a certeza que o Abel Ferreira estará no final do ano sendo o treinador do Palmeiras. Então, assim, tem uma pressão maior e a própria torcida do Corinthians já deu o recado depois da eliminação. Domingo é guerra. Então, assim, o Corinthians precisa voltar a levantar a taça. E seria muito especial se fosse contra o Palmeiras dentro da Neoquímica. Eu acho que esse time do Corinthians, ele tem mobilização, ele tem muita qualidade individual. Hoje ele consegue equilibrar com o Palmeiras no jogo ali, só que falta um pouco mais de organização, né? Na parte tática ainda é um time vulnerável e um time que quando precisa criar, ele fica muito dependente de bola cruzada na área. Para nós, assim como as equipes, é um jogo diferente, por se tratar de um derby, um grande jogo. E em relação à preparação, a gente vai nos doar ao máximo. Acredito que tem tudo para ser um grande partido das equipes. Então é a gente fazer o que a gente veio fazendo aí em relação à competição toda. E tem tudo para ser um grande espetáculo e a gente, ao máximo, passar despercebido e fazer o nosso trabalho. Assim como os jogadores, os treinadores, todos os profissionais buscam a final, buscam chegar, decidir o título, nós também buscamos esses jogos, que são os jogos mais importantes. A gente tem uma preparação durante todo o campeonato para chegar nesse momento. Você até citou com relação ao meu nome. É o 53º clássico paulista da minha carreira. Então, eu comecei a apitar clássico em 2011 e, graças a Deus e graças a muita dedicação, eu estou podendo ainda viver esses momentos. Olá a todos, foram definidos os árbitros que apitarão os 2 jogos da final do Paulistão 2025. Primeiro jogo no Allianz Parque apita Rafael Claus, 45 anos, super experiente, e a gente sabe que seria um dos nomes dessas finais, desses 2 jogos. Rafael Claus era um nome certo. O segundo jogo vai ser apitado pelo Matheus Delgado Candançan, 26 anos de idade. Não é o primeiro derby dele, mas é o primeiro ano com escudo FIFA. É um árbitro que apitou a semifinal do Paulistão, Corinthians e Santos. É um árbitro que tem 16 jogos escalados neste Paulistão, 12 apitando e 4 atuando como VAR. E é um árbitro que ainda precisa, sim, de mais bagagem, mais experiência. Porém, a gente tinha discutido que a federação estava sem nomes para esses 2 jogos da final. Que um, com certeza, seria o Rafael Claus. O outro, a gente tinha dúvida, até se de repente não viria um nome de fora. E não veio.
Então, definido o Klaus, que para mim era um nome certo, apesar de você ter polêmica aqui, outra ali, era o nome certo para essa final, é um dos melhores árbitros do Brasil e isso é indiscutível. E Matheus Candansan, que é um jovem árbitro, mas que veio atuando bem nesse Paulistão e que tem uma missão aí gigante. É um risco da Federação Paulista escalar um árbitro jovem? Mas a gente falou, a federação não tinha alternativa, teria que trazer um árbitro de fora. Os árbitros FIFA do quadro, como a Edna, teve problema no jogo São Paulo e Novo Horizontino e em outros jogos. Flávio Rodrigues de Souza, que também teve problema no jogo. Então, com a federação sem opção, os dois nomes são os mais coerentes para apitar essa final. Agora, vamos ver como que o jovem árbitro vai se comportar no maior jogo da vida dele. Boa, Rê. Obrigada também pela participação, amiga. Um beijo para você, trazendo aí um raio-x dessa arbitragem confirmada para a decisão do Campeonato Paulista. O Klaus, já esse árbitro experiente, como a Renata pontua, e era já óbvio que eles tivessem uma dessas finais. E aí vem o Candansan, como ela também pontuou muito bem, como uma grande oportunidade de apitar a decisão. A gente lembra, ele apitou a semifinal, Corinthians e Santos, houve aquela sonora do Gil no fim do jogo, reclamando da expulsão do Zé Ivaldo, mas eu acho que ali ele acertou. E aí a gente já discutia aqui, enquanto víamos, ouvíamos a Renata falar, eu acho que ele segurou bem aquela partida, Calçade, entre Corinthians e Santos. Eu acho que ele fez um jogo controlado ali, no meu modo de ver. E aí também essa expulsão, que ficou essa reclamação tão grande do Gil, também ele acertou. O Gil até fala, porque no jogo contra o Mirassol não é porque houve um possível erro ali ou aqui que as coisas não vão ser, né, acertadas adiante. Mas, enfim, e é óbvio que para ele vem uma responsa imensa, né, de fazer o jogo que de fato vale o título. E tem muita coisa aí. Primeiro que o momento da arbitragem não é bom no Brasil. A turma que pelo menos não foi divulgado, né? A turma do VAR, que é mais importante, se o VAR agir como agiu em Palmeiras e São Paulo, o árbitro ficou vendido. O árbitro errou ao marcar? Errou, mas numa situação de jogo muito rápida que leva muita gente a marcar o pênalti do Vitor Roque, né? Do Arboleda no Vitor Roque. Aí tem o VAR. O VAR tinha que tentar um pouco de serenidade para, naquele momento, ao invés de tentar apenas confirmar o que o árbitro marcou, olhar o contexto da situação. Salvaria a arbitragem, salvaria o árbitro e talvez até o colocasse nesta final. Mas o árbitro acabou deixando a final porque, diante daquele escândalo, você não pode repetir. Então, o VAR é muito importante. Assim, conscientizar o VAR para ajudar o árbitro e salvar a arbitragem quando preciso, e não enterrá-la. O VAR de Palmeiras e São Paulo enterrou a arbitragem, foi uma tragédia. Ele é muito jovem, não é uma questão de idade, mas ele pode sentir. Você pode ser jovem e ter a responsabilidade. Eu acho preocupante, acho que o jogo é maior do que ele hoje. Ele pode ser o maior árbitro da história do Brasil. Hoje, o jogo está um pouco maior que ele. E é o segundo jogo. Então, esse segundo jogo leva uma série de coisas. Leva todas as histórias do primeiro confronto, uma necessidade do Palmeiras ou do Corinthians. Então, acho que a Renata Ruel vai trabalhar bastante. Eu achei até a decisão da federação de deixá-lo no segundo jogo me pareceu muito também para trazer essa coisa de oportunidade. Sabe o que pesa aí? Ele depende, ele precisa ser bem ajudado. Ele tem 15 dias com essa final na cabeça. Porque ela para e a data fixa. Isso, depois o primeiro jogo é domingo agora, Klaus, depois só 27. O Klaus é domingão, já experiente e tal. Ele vai ficar com aquilo. E ele vai ver o primeiro jogo, ele vai começar a processar. Então, ele precisa ser acompanhado pela federação até o dia da final para estar em paz. Porque, imagina a cabeça. Quando encerrar o apito no domingo, já vão tentar entrar na cabeça dele. E dependendo do que acontecer domingo Você também, sabe né? como é o futebol. Já vem. Eu acho que também tentaram evitar o Klaus dentro da Neoquímica. Porque o Klaus ele tem uma resistência muito grande com a torcida do Corinthians por conta de expulsão de Roberto, de Cássio. Então, assim, ele é, obviamente, uma estrela hoje da arbitragem brasileira, tem muita fama, mas é meio enrolado.
E eu acho até que a federação ela agiu com meritocracia, porque o Candansan, eu concordo que ele pode sentir. Ele é jovem. Mas eu acho que dentro do Campeonato Paulista ele foi o melhor árbitro. Obviamente, quando eu falo que ele foi o melhor árbitro, se a gente for pegar uma lupa, a gente vai achar erro dele também. Né? A gente não tem um árbitro perfeito. Mas eu acho que para a idade dele, ele se destacou dentro do Campeonato Paulista. A gente viu ali um clima, né, ameno, tranquilo. Esquece. Calma. Porque daqui a pouco começa a pressão, a gente sabe muito bem como é que são as narrativas, como é que começa a pressão nos bastidores, em cima de arbitragem. Ele vai ter um cenário completamente diferente, não é? E muita gente pode se perguntar, por que não traz um árbitro de outro estado? A Federação Paulista de Futebol jamais faria isso. Por quê? Porque a federação é a maior federação do país, tem a maior receita, o maior orçamento do país. Ela é grande, ela forma seus árbitros, ela investe dinheiro nisso. Então, ela jamais jogaria tudo isso fora, como algumas federações fazem. Seria um atestado até de, poxa, não formamos os bons árbitros para chegar a esse então, momento. Ela tem que bancar. Agora, com todo respeito, tem que ser muito cara de pau para reclamar da expulsão do Zé Ivaldo, né? Ele quase tirou a perna do Iralberto. Aquilo ali é um lance para expulsão nítido, não tem o que reclamar. Aí você vai tentar ficar buscando coerência na arbitragem, não vai achar critério. Nesse lance especificamente, a arbitragem acertou, ele mereceu a expulsão. Até quando a arbitragem acerta, vira essa polêmica. Porque no outro não deu. Aí fica, em erro, né? aí fica complicado para a arbitragem também. Lili, obrigada pela participação. Até uma próxima. Mais uma vez, bem-vinda. Beijo para você. Obrigada, até uma próxima. Muito bom participar e estar de volta aqui com vocês, meus amigos. Valeu. Vitória, obrigada também. Um beijo, até a próxima. Obrigada, Glaucia. Um beijo para vocês, para quem está em casa. Até a próxima. Bom. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí até o final do vídeo. Deixa aí o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Final de semana aí de derby, Palmeiras e Corinthians aí. O primeiro jogo aí da final do Paulistão de 2025. Você que tá confiante aí, já deixa aquele placar aí para esse jogo, essa partida de domingo. Você que tá confiante. O Palmeiras que tá em busca aí do tetracampeonato aí no Paulistão. Só vamos dar uma olhada aqui na informação do Abel, que citou o filme aí para pedir respeito no derby e minimiza aí o impacto do tetra no Palmeiras. Abel Ferreira citou o filme O Casamento de Romeu e Julieta para pedir um clima pacífico e respeitoso no clássico entre Palmeiras e Corinthians na final aí do Campeonato Paulista. No evento da Federação Paulista, o técnico esteve acompanhado do goleiro Everton, na entrevista coletiva com Ramon Dias e Romero do Corinthians, além dos árbitros designados aí para a final. A partida de ida será neste domingo, o jogo que será às 18h30 lá no Allianz Parque. Ele contou que o filme de 2005, uma comédia romântica que relata a história de um casal formado por um palmeirense e um corintiano, foi um dos primeiros que assistiu no Brasil e o vê como exemplo aí do ambiente que espera. Aqui é a fala do Abel. Derby é um derby em qualquer parte do mundo. Claro que falamos de dois clubes gigantes com torcidas imensas. Quando surge esse tipo de jogo, não só pela imprensa que se empolga e emociona os torcedores, sabemos da dimensão e a grandeza do derby Palmeiras e Corinthians, falou o Abel Ferreira. Reforço que às vezes passa do ponto que as equipes se respeitam dentro de campo. Os torcedores, independente da rivalidade, um dos primeiros filmes que cheguei ao Brasil foi Romeu e Julieta, onde prevalece o amor independente se sou palmeirense ou corintiano. Há um respeito e é isso que eu vejo, falou o Abel Ferreira. Classificado à final do Paulistão depois de bater o São Paulo em um clássico que foi bastante tenso aí, marcado por um pênalti. As polêmicas desde a marcação da data do confronto. Abel fez também um longo desabafo aí ao ser perguntado se o clima do derby tem sido menos acirrado fora de campo do que o Choque Rei recentemente. O Palmeiras, que é atual tricampeão paulista, está em busca aí de um feito inédito na era profissional, o tetra consecutivo aí da competição. A única vez que isso aconteceu foi entre 1916 e 1919. Com o paulistano Abel Ferreira, comandante nas 3 conquistas, Alviverde entende-se que este não é o seu principal combustível aí na decisão. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.